Glória a Deus, eu cumprimento a todos os irmãos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, com a gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela imensa e rica oportunidade que Ele nos tem dado de compreender os seus planos proféticos através das festas de Israel. E então nós estamos falando justamente da nossa revista Israel, a Igreja e as Festas. Já estudamos da primeira até a quinta lição e vamos estudar hoje a sexta lição, que é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, embora seja a nossa sexta lição, ela é a quarta festa dentro do calendário judaico, mas com o passar do tempo ela ficou conhecida como a terceira festa, porque a festa da Páscoa incluía também a festa dos pães asmos e a festa das primícias, e com o passar do tempo essas três celebrações, como estavam uma interligada à outra, foram consideradas já como uma só. A Páscoa, a festa das primícias e a festa dos pães asmos foram englobadas num único bloco de festas. Mesmo sendo três, era comemorado numa única festividade. Uma semana depois, a Páscoa, a festa dos pães asmos, ela começava a ser celebrada no dia 14 do pôr do sol. E do dia 14 do pôr do sol até o dia 21 acontecia então o final da festa dos pães asmos. E no meio da festa dos pães asmos, no terceiro dia, depois da morte do cordeiro, era oferecido o feixe das primícias, que nós já explicamos no estudo anterior, que fala de Cristo como o feixe movido no templo e que representa então a ressurreição de Jesus e também a nossa ressurreição com ele. Aí depois que o povo celebrava a festa das primícias no terceiro dia, o povo todo retornava para suas terras, e lá no sábado eles fariam uma santa convocação no dia 21 do mês à tarde com seus familiares. E depois eles retornariam 7 semanas depois, para Jerusalém novamente, para que eles pudessem então celebrar a festa das colheitas, ou festa das semanas, e que mais tarde passou a ser conhecido como a nossa gloriosa festa de Pentecostes. Então aqui nós vamos explicar a origem da festa de Pentecostes no objetivo da lição, mostrar o significado da festa de Pentecostes e explicar que o Pentecostes dá início ao surgimento da igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no texto áureo aqui diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que os discípulos estavam assentados. Nós vamos fazer aqui uma leitura bíblica diária, muito bem compassada, bem vagarosa com os nossos alunos, e vamos chegar na verdade aplicada, explicando a origem da festa de Pentecostes e mostrar como se deu todo o evento, o porquê que ela foi chamada de Pentecostes. E já vamos então passar aqui para o comentário na introdução, que traz como título aqui no tópico primeiro o que é Pentecostes. E nós vamos explicar para os nossos alunos que a festa de Pentecostes era conhecida no hebraico como Hag Shavuot, e era conhecida como a tradicional festa das semanas ou festa das colheitas, em que todos os filhos de Israel deveriam atender às santas convocações do Senhor e subir então a Jerusalém para oferecer a Deus um sacrifício de ação de graças pela abundância das colheitas. Eles celebravam a festa das primícias, da cevada, e levavam, por ocasião da festa da Páscoa, o feixe das primícias e apresentavam no dia da ressurreição de Cristo, às 9 horas da manhã, o feixe das primícias. Aí depois eles retornavam para casa e voltavam 7 semanas depois, 49 dias mais um, para celebrar então a festa da colheita do trigo.
E esta festa, irmãos, ela passou a ser conhecida como Pentecostes devido à forte influência da cultura grega, né? Que a cultura grega, o Império Alexandrino, por volta do ano 331 a.C., dominou por mais de 300 anos ali a todo o mundo, né? E devido à sua forte influência e também aos judeus que viviam, de certa forma, na Grécia, e por causa do domínio linguístico da nação grega sobre todo o mundo, a língua foi imposta também como língua oficial, como se fosse o inglês para o mundo nos dias de hoje. E ela deixou de ser chamada de Festa das Semanas e passou a ser chamada de Pentecostes. A Festa das Semanas durava desde o primeiro dia em que se oferecia o feixe da cevada no templo, era contado 7 semanas mais um dia, o que dava um total de 49 dias, mais um, que formava então o número 50. E o número 50 em grego é Pentecostos, né? E para nós aqui é traduzido como Pentecostes e que significa de fato 50. E no Novo Testamento nós já encontramos 3 referências sobre esse novo nome, Pentecostes, dado a esta festa que era chamada de Festa das Semanas. Você vai encontrar lá em Atos capítulo 2, que é o eixo fundamental, né, para falar da festa de Pentecostes ali, e onde tudo aconteceu, onde se considera então de fato o nascimento da igreja. Lá também em Atos capítulo 20, versículo 16, aparece também o nome Pentecostes, e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, também fala desse nome da festa das semanas como sendo a festa de Pentecostes. Então, como é que se dava a contagem para a festa de Pentecostes? Aqui no tópico 1.1 diz a contagem para o Pentecostes. Esta solenidade no tempo da lei de Moisés, irmãos, ela era conhecida como a festa das colheitas, como já dissemos, né? Comemorada anualmente a partir do dia 16 de Nissan, ainda dentro da festa da Páscoa e Pães Asmos, e naquele momento em que era oferecido o primeiro feixe da colheita de cevada no templo, em louvor a Deus pelas primícias da abundância da colheita, que marcaria então o início da contagem, né, das 7 semanas, para que se fizesse então também a segunda grande colheita que aconteceria, que é a colheita do trigo. E Deus determinou a Moisés que o povo contasse 50 dias, ou seja, 49 dias mais um, cerca de 7 semanas, desde que a foice fosse lançada à seara de cevada, para então celebrar a festa de Pentecostes. E esse período de 7 semanas, também conhecido como o período do Sefirá, ou período da contagem do Homer, Homer significa feixe em hebraico, era o prenúncio de que uma grande colheita de trigo haveria de vir, né? Então, o feixe do trigo da cevada foi apresentado como primícias a Deus, e mostrando então que haveria 2 grandes colheitas que deveriam acontecer, né? E Deus apresenta 2 importantes colheitas em Israel para demonstrar o seu plano de redenção. A primeira colheita é a colheita do dia das primícias, né? Que acontece logo após a festa da Páscoa e no meio da festa dos pães asmos. E 50 dias depois, como nós já dissemos, no meio da colheita do trigo, seria o início, então, da celebração da festa de Pentecostes, onde o povo deveria comparecer diante do Senhor na sexta-feira, e no sábado eles deveriam repousar conforme o mandamento, obedecendo uma santa convocação, mas no domingo seria de novo a apresentação da segunda espécie de primícia, que era a primícia do trigo, e deveria ser também no dia seguinte ao sábado, que é, de certa forma, então, conhecido hoje como o domingo da ressurreição. E é justamente no dia da ressurreição de Cristo que a igreja também ressurge, que a igreja também nasce. E é por isso que então havia essas 2 grandes festas para serem celebradas. Por que isso?
Porque no tópico 1.2 vai dizer que isto era uma simbologia das duas primícias de Deus. Nós vimos, portanto, que havia duas grandes colheitas interligadas com espaço de apenas 49 dias, mais um, ou seja, 7 semanas, as quais, além de retratar com muita profundidade ali os aspectos relacionados à ressurreição de Cristo, o primeiro feixe movido no templo estaria fazendo o prenúncio de uma grande colheita que deveria acontecer, né? E retrata então o derramar do Espírito Santo, né? E também falam de dois povos reconciliados pelo sangue da cruz. E neste contexto, irmãos, a nação israelita pode ser entendida como a primeira colheita de Deus. As primícias da cevada, além de marcar a Cristo como o primeiro da ressurreição, né? Ele também representa Israel como primogênito de Deus e como primícias da criação de Deus no Antigo Testamento. E a segunda colheita é vista como sendo um símbolo da igreja, que é gerada pela palavra da verdade, depois que Cristo ele ressurge dentre os mortos, depois que se contam os 50 dias, surge então a celebração da festa de Pentecostes, e é na festa de Pentecostes que a igreja vai nascer, justamente no dia que se apresenta as primícias. Por isso a igreja do Novo Testamento ela se torna a segunda primícia de Deus para a salvação. E esses dois povos, eles serão unidos como um só depois, né? Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Tiago diz que, segundo a sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que nós fôssemos como que primícias da sua criação. Como prova disso, na festa dos pães asmos eram oferecidos a Deus apenas um pão sem fermento, porque aquele pão sem fermento caracterizava a natureza incorruptível e sem pecado de Cristo. Caracterizava então a humanidade perfeita, a santidade de Cristo, como pão asmo, como pão sem fermento. Só que durante a solenidade de Pentecostes eram oferecidos 2 pães com fermentos. E nós sabemos que os pães, quando se oferecia, os pães eram feitos então da oferta de grão, seja do grão de trigo ou do grão da cevada, e ali era oferecido uma oferta de manjares. E quando a oferta de manjares deveria ser apresentada no altar junto com o sacrifício de holocausto, a oferta de manjares não poderia conter fermento, porque daquela oferta, daquela farinha fina, né, da flor de farinha, ela seria misturada com azeite e seria então assada como um pão. O restante daquela oferta, apenas um punhado se lançava sobre o altar em cima ali do sacrifício do holocausto, e o restante, né, as 2 dízimos de flor de farinha que sobravam era dada para alimento do sacerdote. Por isso, aquele pão ele tinha que ser sem fermento, porque ele ia para o altar. E esses 2 pães das primícias apresentados aqui, eles não eram levados ao altar. Por isso, Deus permitiu que fosse apresentado durante a ocasião da festa do Pentecostes 2 pães fermentados como santas primícias ao Senhor. E o fermento, ele caracteriza então a natureza da vida, a natureza humana, a natureza pecaminosa, e por isso, quando Deus ordena que se ofereça 2 pães das primícias, ali por ocasião da festa dos Pentecostes, já não está mais relacionando o pão das primícias ali, né, dessas 2 primícias a Cristo. Está relacionando agora a união de 2 primícias em uma só, que é a comunidade de Israel com a comunidade da igreja nascida por ocasião desta festa. E o fermento representa pecado. E a igreja e Israel, por mais que sejam redimidas por Deus e por Cristo, ainda carregam em sua natureza os resquícios do velho fermento, do pecado ainda originado de Adão. E é por isso que esses 2 pães eles tinham que ser fermentados, porque caracterizava a pecaminosidade da natureza humana. E ambos
deveriam ser oferecidos perante o Senhor como santas primícias em oferta de movimento ao Senhor. Você pode ver isso lá em Levítico, capítulo 23, versículo 17. E ambos falam de dois povos, judeus e gentios, separados anteriormente pela barreira da inimizade, por causa da incircuncisão, né, que havia nos povos gentílicos, né, e porque Deus se apresentou em primeiro lugar e toma Israel como propriedade exclusiva, havia então essa barreira de inimizade, de considerar todos os povos sem Deus e pagãos, e por isso Israel não se misturava com as demais nações. Mas após a morte de Cristo, Cristo também veio, nos santificou e nos libertou das amarras do pecado, e nós tornamos também as primícias de Deus, né? E depois que essas duas nações, tanto Israel quanto as nações gentílicas, se tornaram uma só, esses dois povos se tornavam um só, unidos pelo Espírito para formar com ele um novo corpo. A Bíblia diz que a cédula que havia contra nós foi retirada do meio, cravada na cruz, e de dois povos ele fez um só, destruindo a barreira da inimizade. Então o Espírito Santo ele veio para destruir a barreira da inimizade que havia, e agora nós estamos unidos a Deus pelo Espírito Santo no vínculo da paz. Aqui no tópico 1.3, fala da lei das colheitas. E uma das ordenâncias de Deus, quando se fizessem todas as colheitas na era da cega do trigo, é para que os filhos de Israel eles não aparassem os cantos das lavouras, né? E deixassem então os corredores também, que eram chamados de gavelas, para que quando as espigas, tanto do trigo quanto da cevada e também da sobra das uvas, caíssem no chão, o israelita não poderia voltar atrás para recolher o que sobrou. Eles só tinham direito de usufruir daquilo que eles conseguissem colocar no cesto, o que caísse do cesto, ou o que caísse por si só, ou o que ficasse para trás quando fizesse então a colheita, eles não poderiam rebuscar. Por isso é que é chamada também de lei da rebusca. Eles não poderiam fazer uma rebusca na colheita para buscar o que havia ficado para trás. Aquilo tudo deveria ser deixado para os pobres, para os estrangeiros, para o órfão, para a viúva e para o necessitado, como forma de demonstrar o amor de Deus aos gentios, né? Você pode ver isso lá em Levítico 23, versículo 22, e foi cumprindo essa determinação de Deus acerca da lei da rebusca, que Boaz, quando soube que Ruth, a moabita, estava colhendo a cevada em seu campo, ele já se interessando por ela e também cumprindo o que a lei determinava, ele ordenou aos seus servos para que lhe dessem liberdade de colher as espigas que caíam nas gavelas, para que ela pudesse colher e levar para a sua sogra Noemi, né? E então, demonstrando aqui o grande amor de Deus para com as pessoas necessitadas. Noemi era a sogra de Ruth, tinha lá o seu esposo e seus dois filhos Malom e Quilom. Eles ainda, quando eles estavam nos campos de Moabe, esses três, né, os dois filhos de Noemi, juntamente com o seu marido, faleceram, e ficou somente Ruth e duas noras. A primeira nora vai embora, fica somente então Ruth e Noemi, e elas decidem voltar para Israel. E quando elas chegam na cidade de Belém, né, que significa casa do pão, elas vão até as colheitas ali da cevada para apanhar ali a cevada, e a Bíblia diz que, cumprindo a lei das gavelas, a lei da rebusca, Boaz então diz aos seus servos para que não importunasse a Ruth enquanto ela estivesse fazendo ali então a colheita daquilo que sobrava segundo a lei. E ele ainda manda que os servos, quando fossem fazer a colheita, deixassem cair propositalmente ali algumas espigas no chão para que Ruth pudesse colher, né? Então qualquer um poderia comer das colheitas da seara. Inclusive Jesus, lá no capítulo 12, versículo 1 do livro de Mateus, nós vamos ver que Jesus estava colhendo, que Jesus estava passeando pelas searas, e os discípulos estavam colhendo espigas ali e estavam se alimentando delas. E a razão de o povo de Israel não ter nenhum direito exclusivo sobre a abundância das colheitas, irmãos,
demonstrava, era um prenúncio de que o Espírito Santo não seria dado somente aos povos ali, ao povo judeu, que era de fato a nação santa e escolhida de Deus, mas que o Espírito Santo também seria derramado com muita abundância sobre todos os seres humanos para cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, onde ele diz que e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Né? Era uma promessa de que o Espírito Santo não ficaria restrito somente à comunidade de Israel e nem mais restrito somente às 3 autoridades que eram exclusivas à vinda do Espírito Santo sobre eles, que eram sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Agora, o Espírito Santo de Deus não ficaria restrito apenas ao povo, ao ambiente do povo judeu e nem a essas 3 classes de autoridades constituídas por Deus. Né? Mas que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Isso é um prenúncio de que, como as colheitas, as rebuscas das colheitas, a exclusividade na rebusca das colheitas não era dada aos filhos de Israel, Deus também não deu o Espírito Santo como exclusividade somente para os judeus. Ele determinou então que, através do profeta Joel, se anunciasse que haveria, por volta da chuva seródia, um derramamento copioso do seu Espírito sobre toda a carne. Pois quando Pedro ainda estava pregando também à família de Cornélio lá na cidade de Jope, o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios que ali estavam na casa de Cornélio e eles começaram a falar em línguas ali e então Pedro ficou maravilhado de que o Espírito Santo havia sido dado também aos gentios e diferente daquilo que havia acontecido com eles, porque eles eram judeus naturais e eles achavam que a exclusividade do Espírito Santo era somente para eles. E quando Pedro retorna a Jerusalém, os discípulos começam a questionar o fato dele ter ido na casa de um gentil para pregar. Eles achavam que eles tinham que pregar somente para judeu. E foi um escândalo muito grande o fato de o Espírito Santo ter descido sobre os gentios. E Pedro disse: quem era eu para resistir ao Espírito Santo? Se aprove a Deus dar do seu Espírito aos gentios, como ele também deu do seu Espírito a nós, judeus naturais, quem sou eu para resistir ao Espírito Santo, né? Você pode ver isso lá em Atos 10, capítulo 44, e também Atos 11, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, para entender melhor esses aspectos aqui, né? O tópico 2, o Pentecostes no Velho Testamento. Então, a festa do Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes no calendário religioso da nação israelita, que era considerado, como eu já disse, Shalosh Regalim, que significa as santas convocações de Deus, né? A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram as 3 solenidades obrigatórias que aconteciam em 3 períodos dentro do mesmo ano para todos os filhos de Israel. Então, todos os filhos de Israel, durante a festa do Pentecostes, deveriam viajar para Jerusalém 3 vezes no ano para celebrar as festas ao Senhor. E nessas 3 solenidades, eles apresentavam uma festa de primícia ao Senhor. E a primeira festa que era apresentada, a primeira oferta de primícias era a primícia da cevada, lá na festa das primícias, no 3º dia depois da Páscoa. Depois eles voltavam 50 dias e oferecia então a primícia do trigo, e depois eles voltavam um determinado tempo, quase lá no final do ano, para apresentar ao Senhor a oferta dos frutos da terra, principalmente lá os frutos da uva, da tâmara, do figo, da romã, né? E são 7 espécies de frutos que eram apresentados, chamados de Shivat Haminim, que eram apresentados lá na festa dos tabernáculos, né? Então, nessas solenidades, todos os filhos de Israel deveriam subir de ano em ano a Jerusalém para essas celebrações, que elas ocorriam sequencialmente entre si, né? E eram as santas convocações de Deus para o seu povo, e durante esse período ninguém poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Cada pai de família deveria apresentar
e com seus cordeiros para serem sacrificados, com as suas ofertas de pão das primícias, os 2 pães fermentados para apresentarem ao sacerdote, e também alguns animais que deveriam ser sacrificados, né? Eles sacrificariam 7 cordeiros, um novilho, e então eles faziam ali um ritual muito grande, ali, um sacrifício muito grande no dia da festa do Pentecostes. E então, nós vamos aqui no tópico 2.1 falar que Pentecostes, a celebração da liberdade. O Senhor, irmãos, ele determinou a Moisés que, por ocasião da festa do Pentecostes, todo o chefe de família, todo o patriarca na casa, ele deveria reunir todos os moradores de sua comunidade, de todos aqueles que estavam na sua casa. Ele tinha que reunir a esposa, o filho primogênito, os demais filhos da casa, todos os servos e as servas, os escravos nascidos em casa, os escravos comprados, todo mundo reunir em caravanas, organizar ali toda a sua bagagem, deveria deixar tudo para trás e ir em direção a Jerusalém. Ninguém podia faltar a esta festa. Era uma santa convocação. Quando o povo é convocado, não é um convite, é uma ordem. Eles deveriam sair de suas casas com todos os seus parentes, servos e amigos que estivessem na sua casa por ocasião desta festa, e todo mundo partia em caravana para Jerusalém. Alguns ficavam 3, 4, 5 dias de viagem, uma semana, um mês, e eles tinham que ir lá para oferecer no templo o dom das colheitas a Deus. E a jornada era longa, irmãos. E Deus disse que cuidaria de suas casas e plantações para que o inimigo não tocasse em nada daquilo que eles haviam deixado para trás, as lavouras ainda destinadas à colheita. Ninguém tocava nas colheitas dos filhos de Israel, porque Deus protegia o seu povo. E uma vez no local determinado, a ordem de Deus em comemoração ao dia de Pentecostes era que todo israelita se alegrasse perante ele, tanto filhos quanto servos, tanto escravos como livres, e até mesmo os estrangeiros que estivessem na casa daquele judeu, daquele israelita que fosse subir para Jerusalém, eles deveriam se alegrar, tanto escravos quanto livres na presença de Deus, para se lembrarem de que foram escravos na terra do Egito, que durante 430 anos eles sofreram em pobreza e em miséria. Então, o Pentecostes é a celebração da festa da liberdade. Ali não havia acepção de pessoas. Ali ninguém era considerado melhor do que ninguém. E naquele momento, tanto rico quanto pobres, tanto escravo quanto livres, tanto nobre quanto plebeu de Israel, se tornava um povo só, se tornava igual. É uma festa que igualava todo mundo perante Deus. Não havia divisão de castas, não havia primeira classe, não havia segunda classe e terceira classe ali naquela festa. Não havia local reservado para as autoridades nobres, para os príncipes, para os reis, para os profetas. Todos tinham que celebrar a festa e se considerar como iguais. Então, o Espírito Santo, o Pentecostes, veio para igualar, para nivelar todos os homens diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Semelhantemente, a Igreja de Cristo, ela, embora não siga todos os ritos e cerimoniais judaicos no tocante a estas festas, elas também devem comemorar a liberdade conquistada na cruz do Calvário, porque em Cristo todos nós nos tornamos livres e iguais para Deus, e no Pentecostes nós recebemos o Espírito Santo. E agora todos nós somos convidados a celebrar a vitória sobre a escravidão do pecado e também a igualdade que Deus estabeleceu sobre todos os homens que receberam o Espírito Santo. Ele considera todos como iguais também, né? E nós devemos celebrar essa festa com todo o júbilo, com todo o temor e com toda a alegria diante daquele que nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou, nos tirou da morte para a vida e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No tópico 2.2,
vai falar sobre o Pentecoste de Israel. Irmãos, isso aqui é algo fundamental para você explicar para o seu aluno. Porque o povo judeu comemorava o Pentecostes como o dia do nascimento da Torá. Quando os filhos de Israel chegaram no Sinai, eles consideram que aquela apresentação da lei ali, quando o monte começa a fumegar e a lei é apresentada aos filhos de Israel, eles chamam aquilo também do primeiro Pentecostes que aconteceu para Israel. Após a saída do Egito, no pé do Monte Sinai, Deus fez uma aliança ali com os filhos de Israel, uma aliança de sangue. Ele aspergiu o sangue do cordeiro que foi sacrificado em holocausto no altar sobre o livro da lei, sobre todo o povo de Israel, e diz que hoje eu faço com vocês uma aliança de sangue e também uma aliança de sal, né? E a partir de hoje vocês se tornarão propriedade exclusiva de Deus, e todos vocês agora poderão celebrar a salvação, a bênção de Deus, a libertação da escravidão aqui aos pés do Monte Sinai. E justamente quando eles chegaram lá aos pés do Monte Sinai, lá no Monte Horebe, quando Moisés estava ali recebendo as primeiras instruções de Deus, lá no capítulo 2, ali do livro de Êxodo, ou 2 ou 3, se não me foge da memória, Moisés perguntou para Deus: qual é a prova que o Senhor me dá de que o Senhor de fato está me enviando como libertador de Israel do Egito? Ele diz: olha, quando vocês forem libertos, vocês servirão a Deus aqui neste monte. E foi justamente, irmãos, 50 dias depois que eles saíram do Egito, que eles celebraram a festa da Páscoa. Eles chegaram ao pé do Monte Sinai, do Monte Horebe, onde Deus havia se apresentado a primeira vez a Moisés, e ali então Deus determinou que os filhos de Israel celebrassem ali a gloriosa presença de Deus que desceu sobre o Monte Sinai, né? Deus determinou que os filhos de Israel se santificassem para o terceiro dia, né? Que também é um símbolo do dia da ressurreição de Jesus, porque ele desceria sobre o Monte Sinai para se encontrar com seu povo. E a festa de Pentecostes, então, ela ocorre justamente no terceiro dia. Assim como o terceiro dia da festa das primícias marcava o terceiro dia para determinar a ressurreição de Jesus, o Pentecostes no Sinai era marcado para mostrar e determinar que o terceiro dia seria a ressurreição de Israel para uma nova vida. E naquele exato momento ali, ao pé do Monte Sinai, o Sinai se cobriu-se de fumaça e densas nuvens, e o Senhor desceu sobre ele em chamas de fogo, e todo o monte fumegava violentamente ao som forte de trombetas e ao alarido das trombetas, e grandes trovões, né, eram descidos ali sobre aquele local. E o povo de Israel ficou com grande medo ali da presença de Deus se manifestando, e eles tiveram que pedir para que Moisés falasse com Deus e transmitisse a palavra de Deus, porque eles não suportaram ver o peso da glória e da presença de Deus, da santidade de Deus ali naquele local. Porque se até um animal tocasse o monte naquele dia, ele deveria ser morto. E o povo então temeu ouvir a voz de Deus. E assim, o povo teve que acampar aos pés do Monte Sinai durante 40 dias, enquanto Moisés subia ao cume do monte para receber as tábuas da lei e transmitir a eles os 10 mandamentos da lei de Deus. E quando Moisés ele desce com as tábuas da aliança, o povo havia pecado com o bezerro de ouro que eles fizeram lá, colhendo todos aqueles pingentes de ouro, brincos, pendentes. Forçaram Arão a construir o bezerro de ouro, e Deus disse para Moisés: olha, desce, porque o povo que você tirou da terra do Egito, eles acabaram de prevaricar, eles cometeram loucura no arraial, e você desce lá, porque o povo que você tirou do Egito transgrediu contra mim. E aquele momento que deveria ser marcado como a celebração do Pentecostes ficou marcado na história com a morte de muitas pessoas por causa do pecado que aconteceu. Então, infelizmente, o que era para ser algo belo, glorioso e maravilhoso, o primeiro Pentecostes, o nascimento da Torá para os judeus, foi uma solenidade marcada com morte e com sangue, né?
Então, aqui no tópico 2.2, 2.3, Deus estabelece a promessa de um novo Pentecoste para Israel. Por isso as escrituras mostram que Deus faria um novo concerto com seu povo. Aquele foi o primeiro concerto, a primeira aliança de sangue que Deus fez com Israel, de sangue e de sal, mas o povo desobedeceu, prevaricando no episódio do bezerro de ouro. Os levitas matam todos os transgressores e se tornam a tribo sacerdotal de Deus. E a partir daquele momento, irmãos, nós vamos ver então que aquele episódio foi marcado com tragédia. E Deus não se agradou daquilo e ele então prometeu que haveria uma nova aliança entre Deus e o seu povo, não como aquela aliança que ele fez com os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque eles invalidaram a aliança de Deus por causa da sua obstinação e também por causa da sua prevaricação. Então, a promessa de Deus é que ele faria uma nova aliança com seu povo, cujas letras não seriam mais gravadas em tábuas de pedras, mas escritas no coração. O Senhor diz, conforme Ezequiel, Espírito novo colocarei dentro de vocês, tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne, colocarei o meu Espírito dentro de vós e vos fareis saber as minhas palavras, Então ele prometeu que nesses dias derramaria o Espírito Santo para que o povo conhecesse as suas palavras e recebesse um novo coração. E aqui nós vemos que tanto o profeta Miqueias e o profeta Miqueias disse que de Sião sairia a lei. Mas já não havia saído a lei no Sinai, como a trágica a comemoração do Pentecostes aconteceu no Monte Sinai, o Sinai ficou maculado pela tragédia da morte dos transgressores e Deus diz, olha, eu não quero mais fazer uma aliança no Sinai. Eu quero fazer uma aliança agora no Monte Sião. E é de Jerusalém que vai sair a lei e é de Jerusalém que sairá a palavra do Senhor. Pois a primeira cerimônia do Pentecostes foi marcado como a lei do pecado e da morte, porque o povo pecou contra Deus, fazendo o bezerro de ouro para adorar, para cometer prostituição, para dançar, folgar e viver ali uma vida um momento de grande libertinagem, ali um culto muito depravado ali naquele momento, e então aquilo foi marcado como a lei do pecado e da morte. Mas o mais interessante é que a aliança que Deus faria com o povo, com o novo povo, seria uma aliança vindoura, e seria a aliança do Espírito e da vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sob o penhor do Espírito, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte, visto que a lei estava enferma, porque ela havia sido contaminada pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, ele condenou o pecado na carne para que nós que vivemos agora não vivamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esta é uma nova promessa de Deus. O profeta Joel prenunciou, então, um grande avivamento que estaria marcado no cronograma de Deus, no kairós de Deus, para inaugurar o novo Pentecostes. Ele diz, e há de ser que depois daqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Olha só que promessa maravilhosa. Ele diz, olha, não será uma aliança carnal, será uma aliança espiritual. Enquanto o povo não tinha a visão da minha glória, eu agora farei até com que os escravos recebam do meu Espírito e que eles profetizem, que os seus filhos e as suas filhas profetizem e que os seus velhos tenham sonhos e que os seus jovens tenham visões, visões da minha glória, visões dos meus mistérios, visões das minhas dádivas, Aqui no tópico 3, que é o último tópico da nossa revista, da nossa lição aqui de número 6, nós vamos ver sobre o Pentecoste no Novo Testamento. A festa do Pentecostes, irmãos, estava próxima
e finalmente começaram os preparativos para a celebração da festa. E Cristo, antes de sua ascensão, ele reforça a importância desta solenidade para os discípulos e instrui os discípulos a permanecer em Jerusalém à espera do evento que mudaria as suas vidas de uma vez por todas. A Bíblia diz que Cristo morreu no terceiro dia, depois da festa da Páscoa, que era o dia do oferecimento do feixe no templo, do feixe das primícias. No dia do feixe das primícias, Cristo também ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias ali, aparecendo ali diante dos seus discípulos, e no 40º dia ele foi assunto aos céus. Da mesma forma que Deus permaneceu com o povo de Israel durante 40 dias ali ao pé do Monte Sinai, os filhos de Israel receberam a lei, Cristo ficou 40 dias explicando tudo aquilo que havia de acontecer em relação ao cumprimento das coisas que apontariam para a sua morte e ressurreição. E depois dos 40 dias, a Bíblia diz que Cristo é assunto aos céus e os discípulos ficam ali no cenáculo de Jerusalém, e durante 10 dias orando e buscando pela promessa que Cristo havia dado a eles, dizendo, olha, vocês ficarão na cidade santa, né? Permaneçam em Jerusalém até que de lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Cristo disse, olha, fiquem orando em Jerusalém, porque Jerusalém será então o local marcado para o cumprimento da promessa que Deus fez lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Jerusalém agora será o local onde Deus fará a nova aliança. Então, vocês não vão trabalhar, vocês não vão sair na seara pregando o evangelho enquanto vocês não foram capacitados com o revestimento lá do alto. E ele diz aqui em tópico 3.1, ficai em Jerusalém para seres revestidos de poder. E Deus ele determina a Moisés que era somente após a apresentação das primícias que Israel contaria as 7 semanas para comemorar o Pentecostes. E nós já vimos que o dia da comemoração da festa das primícias, onde o feixe era movido pelo sacerdote no templo, coincidiu profeticamente com o dia da ressurreição de Cristo, acabamos de falar, né? E após o domingo das primícias, Jesus declarou aos discípulos que ele não mais poderia ser detido, pois se ele não subisse ao Pai, o Consolador não viria, né? Em João, a partir do capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 7, o Senhor diz, agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei estas coisas, né? O coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cristo estava dizendo que ele precisava ir para que se começasse, então, o novo concerto de Deus com o seu povo. Primeiro, o sangue de Cristo agora foi derramado, né, sobre toda a humanidade, e ele precisava cumprir a segunda etapa, que era derramar um novo Espírito que viria para abarcar aquele período de morte que aconteceu ali aos pés do Monte Sinai. Então, cumprindo o tempo das 7 semanas proféticas das colheitas, ele ficou somente 40 dias com os discípulos em Jerusalém, ensinando-os a guardar o Pentecostes antes de subir aos céus, e nos 10 dias restantes, eu já disse isso lá em cima, os discípulos aguardavam a promessa do Pai, seguindo a determinação de Jesus. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder, conforme Lucas 24, versículo 49. Então,
Aqui no tópico 3.2 vai falar justamente no grande e glorioso espetáculo do surgimento do Espírito Santo, da manifestação da terceira pessoa da Trindade a todas as gerações, a todos os homens, para que eles conhecessem agora a dispensação do Espírito. Nós conhecemos a dispensação da criação, a dispensação da redenção na pessoa de Jesus e agora estamos vivendo na dispensação do Espírito. E Jerusalém agora está edificada sobre o alto do Monte Sião, que era uma alegoria de dois locais onde Deus faria a aliança com seu povo. E onde estaria anunciado um novo concerto. O primeiro concerto foi no Monte Sinai, o segundo concerto será no Monte Sião. Isaías também profetizou que o Espírito Santo viria lá do alto, irmãos, e Cristo ao ouvir dizer ao ouvir Cristo dizer que do alto enviaria sobre eles a promessa do Pai, todos os discípulos eles passaram a compreender de forma muito contundente que a vinda do Espírito Santo, que a festa de Pentecostes inauguraria a nova aliança, o novo concerto de Deus prometidos lá em Miqueias capítulo 2, Jeremias 32, de Deus com o seu povo. E deveria acontecer o Pentecostes para que se cumprisse então a aliança do Espírito feita com o povo de Deus. E a partir da ascensão de Jesus, eles permaneceram 10 dias orando pela promessa no cenáculo da Cidade Santa, no alto do Monte Sião, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente orando naquele mesmo local em que eles haviam ali tido uma última reunião com Jesus, e depois que Jesus foi assunto aos céus, eles ficavam ali no cenáculo orando 10 dias, pedindo a descida do Espírito Santo e o cumprimento da promessa do glorioso Pentecostes, a promessa da grande colheita já prometida desde a contagem do Homer e também do Sefirá, que aconteceria naquele momento. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, versículo 1, que estando todos eles reunidos concordemente no mesmo lugar, desceu do céu um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa onde eles estavam assentados orando, e foram vistas repartidas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a evangelizar, aleluia, a todos os judeus da diáspora que já não compreendiam mais a língua judaica, a língua hebraica, porque já estavam afastados de Jerusalém há muito tempo, se misturado ali com outras culturas, tinham perdido até a essência da Torá, estavam ali por ocasião da festa, para cumprir a festa apenas de modo regular, e não estavam ali entendendo mais o princípio real da festa do Pentecostes. E então o Espírito Santo ele enche aqueles 120 discípulos que estavam reunidos ali. Nós podemos incluir também os 11 discípulos, os 11 apóstolos, juntamente com Matias, que ocupou o lugar de Judas, e eles estavam todos cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Alguns estudiosos chamam esse evento de glossolalia, em que o Espírito Santo fazia com que o povo de Israel pronunciasse palavras ali incompreendíveis para quem falava, mas compreendíveis para quem ouvia, e eles diziam que alguns estudiosos, principalmente a linha teológica das Assembleias de Deus, acreditam que o milagre acontecia no ouvido dos falantes. Já alguma linha de pensadores, dentre eles Carlos Augusto Vailate, ele diz que esse fenômeno é chamado de xenolalia, que é quando o Espírito Santo ele capacita uma pessoa para falar uma língua que é desconhecida para ele, mas é conhecida para quem fala. É um idioma que é falado no mundo, é um idioma que é conhecido, e Deus
através daquele grande momento, daquele grande avivamento do Pentecostes, ele usou a boca dos discípulos para convocar o povo de Israel de volta para a sua aliança e também para anunciar a grandeza de Deus para todos os judeus, para os mais de 2 milhões de judeus que estavam ali por ocasião da festa do Pentecostes para ouvir a grande glória de Deus naquele momento, né? Para ouvir os mistérios de Deus e para ver que Deus estaria fazendo uma nova aliança com seu povo, né? E 1500 anos depois do primeiro Pentecostes do Sinai, que foi marcado com morte, houve então a promessa de um novo Pentecostes predito em Joel e também em Miqueias, que ali finalmente se cumpriu ali no Monte Sião, em Jerusalém. Então, o Pentecostes do Sinai de Sião, né? Em meio ao som de um vento impetuoso e de línguas flamejantes, o Espírito Santo anunciou as grandezas de Deus pela boca de 120 discípulos que estavam nos cenáculos reunidos, e ele deixou todas as multidões perplexas ali, né? Pela demonstração de tamanho poder, assim como foi na ocasião do Sinai. Houve tempestades do Espírito, fogo e vozes de muitas línguas bailando nos ares de Jerusalém, nos ares do Monte Sião. E Pedro, tomando a palavra, anunciou às multidões o cumprimento da profecia de Joel às 9 horas da manhã, no exato instante em que o sacerdote oferecia a Deus os 2 pães fermentados das primícias diante do templo. Era naquele exato momento em que o Espírito Santo estava descendo sobre o povo. Então Pedro explica de forma maravilhosa. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui, essas pessoas que vocês estão vendo aqui falando em outros idiomas, as grandezas de Deus na sua própria língua nativa, esses homens não estão bêbados. Isso aqui é um cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e o que está acontecendo hoje é promessa de Deus nas Escrituras. E esta promessa diz respeito a vós, a vossos pais, aos vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, né? Diante do impacto daquela palavra, diferente ali do que aconteceu no Monte Sinai, que se iniciou com a morte de 3.000 pecadores, você pode conferir isso lá em Êxodo 32, 28, onde diz que 3.000 almas foram mortas no Pentecoste do Sinai por causa do episódio do bezerro de ouro. No Monte Sião, em Jerusalém, inaugurou a colheita de 3.000 almas que se tornaram as primícias da igreja primitiva. Então, comparando os Pentecostes, o escritor aos Hebreus diz que agora nós não chegamos ao Monte Sinai aceso em chamas, à escuridão das densas trevas e ao sonido das trombetas, mas chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, onde nós alcançamos a verdadeira comunhão. Então, aqui na conclusão, nós podemos dizer que a festa do Pentecostes é a 4ª e última festa da primavera judaica e era o prenúncio de uma grande colheita espiritual que haveria de vir, né? As 2 primeiras almas colhidas, as primeiras almas colhidas durante a ministração de Pedro são as primícias da grande colheita da salvação que já se iniciava lá, que se pronunciava a partir do primeiro dia que se oferecia então o feixe das primícias no templo. 50 dias depois haveria o prenúncio de uma grande colheita, e isso de fato aconteceu, porque 50 dias depois da morte de Jesus, 7 semanas mais um dia, aleluia, aconteceu o Pentecostes para se cumprir aquilo que estava determinado profeticamente ali na festa sagrada, né? Então, depois daqueles dias, Cristo enviará os seus anjos com forte clangor de trombeta, e estes colherão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, para iniciar a festa dos tabernáculos e cumprir a nova apresentação da festa das primícias, que são as primícias da terra, ou seja, tanto o povo de Israel quanto a igreja vão ser unidos agora em Cristo. O anjo lançará a foice sobre a terra, que já estará madura para a vindima, e vai apresentar ali então a colheita da terra, as primícias da terra na festa dos tabernáculos. Então, essa será
é uma lição muito importante que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é como se fosse uma continuação da apresentação das primícias por ocasião da festa das primícias, da festa de Pentecostes, e a terceira primícia vai se dar na apresentação da festa dos tabernáculos. Então, você vai chegar aqui por fim, aqui no questionário, vai perguntar aqui no tópico 1 o que significa Pentecostes, e explicar que o Pentecostes explicar todas as simbologias do Pentecostes. No tópico 2, você vai falar como era comemorada esta festa. Aqui no 3, vocês vão mostrar o período em que aconteceu o cumprimento do Pentecostes e perguntar para os alunos qual a diferença entre Sinai e Sião. Então, chegando aqui à página 39, eu me despeço do nosso amado professor com a gloriosa paz do Senhor e eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus e fiquem todos com a paz do Senhor.